Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Galera Nota 1000. Sou o professor Horácio Ferraz. Venho falar mais um tema importante aí de hidrografia, falando hoje sobre escassez hídrica no mundo. O mundo vive realmente um problema crônico relacionado à água e diversos fatores contribuem para essa crise, para esse problema, que muitas vezes não é nenhuma crise ambiental, mas é uma crise política, uma crise de postura dos governos, dos países, na má gestão dos recursos hídricos. Importante você entender que grande parte dos problemas ambientais, antes de serem problemas ambientais, são problemas políticos, são problemas culturais, são problemas sociais que acabam sempre afetando a qualidade de vida das pessoas mais pobres, das pessoas que ficam realmente excluídas aí dos sistemas mundiais de governo, de governança e do capitalismo, né? Onde tudo tem valor, onde tudo vira mercadoria, e a água hoje tem, infelizmente, se tornado uma mercadoria e cada vez mais valiosa. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, água mineral, água engarrafada, gera aí um volume de 200 bilhões de dólares por ano. Ou seja, é um produto extremamente valioso. Eu vou começar essa aula mostrando para vocês essa imagem de um cidadão aí da região do Vietnã que sofre, né, por falta de água. E está relacionado diretamente ao uso que a China faz do rio Mekong, que é um rio que corta a China e ele desce para outros países do sul da Ásia. E com a construção de usinas hidrelétricas pela China, acaba diminuindo a vazão de água para outros países, gerando imagens como essa, onde nós podemos ver que pessoas não têm água para consumir, acabam consumindo aí volumes contaminados, poluídos de água barrenta, né, de água de lama, que infelizmente também acontece no Brasil, na região do interior do Nordeste brasileiro, e acontece em outras regiões do mundo, como África, Oriente Médio e assim por diante. Esse próximo slide, observe bem, vai mostrar para nós como que a água é utilizada no mundo. Nós temos 90% de toda a água doce mundial utilizada por atividades agroindustriais. Sobram 10% para o consumo humano direto, consumo residencial, né, o uso em casa, em residências, né? Nós temos então, de cada 9 pessoas, uma não tem acesso à água. Veja que isso no mundo, 7,8 bilhões de pessoas, uma de cada 9 pessoas no mundo não tem acesso à água tratada ou ao consumo mínimo de água para fazer ali as suas atividades necessárias, cozinhar alimentos, lavar sua roupa, higiene pessoal e assim por diante. Por sua vez, em outros países ricos de economia desenvolvida, você tem lá famílias com piscinas, com parques aquáticos, ou seja, usando água de forma muito acentuada. Enquanto alguns não têm, outros têm de sobra. Percebam que há então essa desigualdade em relação ao acesso de água no mundo. Nós temos as ações humanas, né, ações antrópicas como grande problema da água no mundo. O aumento populacional demanda uma maior produção de alimentos, demanda uma maior produção de todos os produtos que nós consumimos. Então, a ONU estima que o mundo chegue a 9,1 bilhões de habitantes até 2050. A ONU estima que o mundo vai precisar de 70% a mais de comida até 2050. Lembrando que a agricultura consome 70% da água. Ou seja, aumenta a população, aumenta a necessidade de produzir mais alimentos e produtos, aumenta o consumo de água. Será basicamente impossível ter água potável para todas essas pessoas se a nossa forma de consumo continuar no nível em que ela está hoje. Outra informação importante, o desperdício, né? A contaminação dos mananciais, né, por não tratamento do esgoto, né? Precária infraestrutura de saneamento básico da maioria dos países, principalmente os países pobres, países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né? Sul da Ásia, África, América Latina, Sudeste da Ásia, esses países têm realmente uma precária infraestrutura de tratamento, coleta e tratamento do esgoto, o que acaba contaminando rios, lagos, nascentes, mananciais em geral, comprometendo realmente a qualidade da água, tornando o seu tratamento muito mais caro, fazendo com que muitas regiões sofram aí com a falta de água. Nós vamos falar um pouco sobre conflitos
no mundo em relação ao uso de algumas bacias hidrográficas. A pergunta que eu faço para vocês, pensem aí, essa pergunta eu deixo para vocês pensarem, né? Qual seria a forma mais justa de utilizar a água no mundo? Sendo que existem bacias, existem rios que passam por vários países. O continente europeu tem rios que passam por 3, 4, 5 países. Na África, mesma coisa. Na Ásia, também acontece isso. Como que o Brasil faz limite com Paraguai, Uruguai, Argentina, vários rios brasileiros correm para esses países? Qual é a forma mais justa de distribuir toda essa água, de utilizar toda essa água? Essa resposta certamente não é fácil. Certamente não vamos conseguir responder isso de forma tranquila. A questão está gerando conflito, está gerando inclusive rumores de guerra. Nós tivemos o Estado de Israel, que fez uma guerra nos anos 70, 80 e tomou ali as colinas de Golã da Síria, que tem ali tem grande parte dos poucos rios que cortam o Oriente Médio nascendo ali nas colinas de Golã, que era um território sírio e que foi tomado pelo Estado de Israel. Isso em um conflito militar. Eu trouxe alguns outros exemplos, observe aqui os tópicos, né? Nós temos então o Rio Nilo. A construção de uma usina hidrelétrica afeta um total de 9 nações, né? A Etiópia construiu uma usina hidrelétrica e essa usina acaba comprometendo o total de água que vai para outros 9 países da África, gerando um sério problema de água. Nós temos também a Turquia. A bacia hidrográfica dos rios Tigre e Eufrates nascem na Turquia, correm para a Síria e correm para o Iraque. Quando a Turquia faz alguma obra de infraestrutura, por exemplo, ela construiu uma barragem, né, há pouco tempo, comprometendo o total de água que entra na Síria e que entra no Iraque. Mais um conflito mundial por conta de água em uma região que é muito seca, uma região árida, que chove muito pouco. Então, gera um problema crônico aí de abastecimento para esses países. Um outro exemplo que eu poderia citar aqui, nós abrimos a aula com esse exemplo, é a China, que tem feito algumas usinas hidrelétricas ao longo do rio Mekong, e isso afeta países como a Índia, como Laos, Camboja e o Vietnã, que teve uma imagem no início dessa aula. Vejam como as obras de infraestrutura podem reduzir o total de água que corre nos rios, fazendo com que países inteiros fiquem sem água ou com uma quantidade reduzida, aí, cortada do seu volume total de água. Eu citaria outros exemplos. Nós temos aí a região do sudoeste dos Estados Unidos, fazendo fronteira com o norte do México, onde as cidades americanas densamente povoadas ali com atividades turísticas, resorts, cassinos, parques aquáticos e também tendo grande parte da sua água utilizada na irrigação agrícola, fazem com que os mexicanos fiquem sem água. Então nós temos aí realmente graves problemas envolvendo 2, 3, 4 países no mundo e em como se aproveitar de forma correta e sustentável esses recursos. Vejam que não é fácil resolver essa questão. Eu vou indicar para vocês, observem aí esses 2 links, vocês podem acessá-los. Nós temos alguns documentários muito bons para você utilizar na hora de estudar a questão da água no mundo. Um deles, eu cito para vocês aí, chama-se Ouro Azul. É um documentário que recebeu 6 prêmios internacionais e é uma entrevista com os maiores especialistas em água do mundo e também, claro, denuncia vários crimes relacionados ao controle de água por multinacionais, à privatização de sistemas inteiros de abastecimento de água no mundo, que tem afligido principalmente os países pobres, onde a população não tem dinheiro para consumir água. Então esse documentário é extremamente importante para você fazer uma análise mais profunda sobre a questão da água nos dias atuais. O segundo documentário que eu indico, esse documentário eu inclusive assisti durante a faculdade, chama-se Flau, por Amor à Água. É um documentário também que denuncia que grandes corporações como a Nestlé e outras, Coca-Cola, empresas no mundo que utilizam sistemas de água de países pobres para produzir os seus produtos, deixando populações inteiras com águas contaminadas, com águas poluídas ou mesmo sem água. Então esse documentário é bem importante. Eu não coloquei aqui, mas tem um documentário que fala sobre os rios de São Paulo, muito simples, de 21, 22 minutos,
chamado Entre Rios, os rios de São Paulo. Então você joga esse título lá no YouTube, você assiste, fala sobre a canalização dos rios da região de São Paulo, o quanto isso afeta a qualidade de vida e a qualidade dos rios de São Paulo, gerando alagamentos, gerando a morte desses rios e a destruição, então, dos rios de planície da região de São Paulo. Entre Rios, Rios de São Paulo, mais uma indicação aí de vídeo para estudo de vocês. Eu mostro para vocês agora, indo para o final da aula, um planisfério, um mapa mundi, que mostra quais são as regiões críticas em relação à capacidade hídrica. Vejam que as áreas em azul são as áreas que não há problema com água. Ou seja, está havendo consumo e esse consumo não está comprometendo o total de água que aquelas regiões possuem. Então, as regiões em azul são regiões tranquilas em relação ao uso e à quantidade de água disponível. Quando você vai aí para a região mais laranja, percebam que já começa a haver um problema, porque o consumo já ultrapassa 60%, 70% do total disponível de água que essas regiões possuem. Então vejam aí na Ásia Central, no Oriente Médio, na África do Sul, no Norte da África, no México, no Nordeste brasileiro. Vejam que essas regiões já têm problemas em relação à disponibilidade de água. E as regiões em vermelho, né? Não sei se é vermelho, um marrom mais escuro aí, nós temos regiões crônicas, onde não há água suficiente para toda a população. Ou seja, já ultrapassaram 80%, 90% do total de água que possuem. Regiões desérticas, regiões com poucos rios, regiões em guerra, regiões em conflito, como na África, no Oriente Médio, onde muitas famílias acabam não tendo acesso à água. Então, esse mapa é bastante importante para a gente perceber o quanto a água é um recurso valioso, né, em várias regiões aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre a água virtual. É importante que você entenda que, além da agricultura, todos os produtos que você utiliza, desde a sua roupa, o seu celular, enfim, todo o material que nós utilizamos, mas principalmente na questão agrícola, pecuária, né, como produção de ração animal, por exemplo, utiliza água. Essa água nós não vemos no dia a dia. Quando nós sentamos à mesa e comemos um produto, ou quando nós vestimos uma camiseta de algodão, nós não nos damos conta que aquele produto utilizou muita água para ser feito, para ser produzido. E eu trouxe para vocês, observe aqui, uma tabela, né, com alguns produtos e quantos litros de água cada um desses produtos utilizou. Só para dar algum exemplo aqui, um copo de 200 mililitros de leite utiliza 200 litros de água, que foram usados para a produção de ração, que a vaca usou para se alimentar, até esse leite chegar na caixinha UHT aí do leite que você comprou e que você está consumindo. Vejam que um copinho de leite, 200 litros de água, é água virtual. Um outro exemplo, só para ajudar, falar um pouquinho de carne, né? 150 gramas de carne utiliza 2.300 litros de água. Ou seja, essa vaca, antes de ser abatida, ela consumiu ração. Essa ração utilizou água, essa vaca, ela gerou todo um consumo que 150 gramas dessa carne utilizaram pelo menos 2.325 litros de água. Essa é a água virtual, que é a água que a gente não vê, mas que está presente em tudo que a gente consome no dia a dia. Eu termino dizendo para vocês que nós temos, nesses países onde a água é escassa, muitas pessoas morrendo, principalmente crianças, porque consomem uma água não tratada. Nós temos pelo menos 1,5 milhão de mortes por ano no mundo causados por água contaminada. A aula termina aqui, acesse o material de apoio, fique atento aí às informações do Galera Nota 1000 clicando no link abaixo. Fique também atento às nossas lives que nós teremos aí discutindo questões sobre todos os temas que nós estamos estudando. E até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!